Deixa eu falar de um assunto sério e bem comum, infelizmente. Nesse período de férias, pais separados que estão organizando com quem os filhos vão passar as festas de fim de ano, quantos dias ficam cada um, né, na casa, aquela coisa, como é que fica a questão da visita. Tem outro dilema muito maior: alienação parental. Uma interferência psicológica provocada na criança ou no adolescente por um dos seus genitores contra o outro membro da família que também esteja responsável pela sua guarda, pela sua vigilância. E além do fator psicológico, essa ação pode ser respondida também na seara do direito. Quem explica tudo pra gente é a advogada Sheila Sodré. Hoje, excepcionalmente na terça, tem Café com Direito. Antecipando o nosso café de quarta. Já de recesso judiciário e aqui falando sobre direito. E vai ficar de recesso de mim também, mas quarta que vem você tá aqui, viu, amiga? Com certeza. Ô, Sheila, a gente fala de um tema que é tão comum, infelizmente, a alienação parental. E é mais comum do que muita gente pensa. Quem não vivencia isso, acha, mas será que alguém tem coragem de fazer isso? Tem, né? É, Fernanda, e eu volto, eu sou uma fã do seu programa, porque a gente está sempre fazendo um trabalho de educação. E essa questão, é o que eu escuto quando eu encontro o telespectador. Eu falo, olha, doutora, eu estou aprendendo esse assunto. Às vezes a gente fica na varanda conversando, discutindo. Teve um que disse que já virou quase advogado, de tanto que replica o conhecimento jurídico aqui discutido. E é isso, o conhecimento, ele vai formar o cidadão. E esse tipo de ato que virou, às vezes, é comum o descarregar da insatisfação do relacionamento. Com quem? Com os filhos. Então, Fernandinha, isso, às vezes, é tão comum e as pessoas não têm noção do dano que estão causando para o outro genitor, tá? E a cabeça da criança. Verdade. Então, qual é o objetivo do direito? Proteger a criança. Proteger a estrutura emocional da criança. Então, ao tornar isso, causar esse dano, ele vai punir não só os pais, como muitas vezes os avós, que ficam responsáveis, que têm contato direto com a criança quando ela está passando o final de semana. Então, discutir esse tema aqui, já na véspera, né, de férias de pai, de mãe, nessas datas, é de extrema importância, porque você, pai, você, mãe, vai conhecer, que a gente vai mostrar na tela, para ser bem objetivo, quais são quais são os atos, né, e esses danos que podem ser. Vamos ver aqui. Que às vezes parece que pensa, é bobagem, só disse. Eu acho que a próxima tela, essas aqui são as punições. Tem gente que diz assim, mas eu só fiz dizer uma verdade para o filho. Mas tem verdades que a gente não diz para uma criança, não tem maturidade para saber isso, né? Então, quando saber que é alienação parental, olha aí. Vamos lá, viu? Isso aqui... Realizar a campanha de desqualificação, né? O que é isso? Realizar a campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. É exatamente aquilo de ficar falando mal do pai para o filho. Ou né? da mãe. Ou da mãe, né? A conduta do outro. Denegrir mesmo, não é estar falando para os outros. É falar da sala sabendo que o filho está sentado. Vai comentar pro pai ou pro irmão e o filho está ali ouvindo tudo aquilo sobre o pai ou sobre a mãe dele. Outra coisa que é comum, Fernandinha, quando a gente começar a liberar as perguntas, você vai ouvir muito isso. Dificultar o exercício da autoridade paterna. Quando o pai está com a criança e ele diz para não assistir televisão, tá bom o limite da televisão, tá bom o limite da internet ou do joguinho. Aí a mãe, não, isso é um absurdo que você faz. Aí o filho liga e a mãe liga e quebra o pau com o pai e vou buscar porque você não está deixando, né? E gera esse problema. E tira a autoridade do pai ou da mãe quando dá esse tipo de... Isso é só um exemplo. Então quer dizer que dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor é alienação parental? Fernandinha. Olha isso, eu nem sabia. Eu me lembro de um desses programas que nós fizemos aqui, referente à pensão alimentícia, que um dos telespectadores não foi questionar a pensão. Ele estava querendo questionar o direito de visita, porque ela estava dificultando. Era pequenininha, estava sempre doente quando ele ia pegar. Então, isso não pode alienação. Ele vai ter, sim, que requerer no juízo de família, que geralmente onde ocorre a pensão, alguma coisa do gênero, vai peticionar no fórum de competência, tá, da sua cidade e vai relatar esse fato. Isso com testemunhas, isso com WhatsApp, gente, muita pergunta, dificulta tudo que se fala no WhatsApp, pode dar um print na tela e pode ir salvando e guardando. Isso é prova para se caracterizar a alienação parental. Essas dificuldades mesmo. De direito de regulamentar de convivência familiar. Acontece que tem mãe que diz assim, olha, você vai ficar
ficar com seu pai, mas não vai para casa da sua avó, viu? Exatamente. E diz pro ex-marido, ó, fica com o menino, mas não vai na casa da avó, porque eu não gosto. Teve uma briga com a ex-sogra, aquela confusão toda. Pode se enquadrar aqui, Sheila? Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. É o orgulho de um relacionamento, ou às vezes a sua insegurança, pode gerar esse tipo de dificuldade. Você às vezes dificulta o contato familiar com medo, aí entra a psicóloga Fernanda, às vezes com medo de perder o lugar, Fernanda. Exatamente. A importância que ela tem como mãe ou a importância que ela tem como pai. Até porque, muitas vezes, o outro cônjuge já tem uma família. Exatamente. Já tem uma madrasta, já tem... Aqui, eu nem gosto desse termo, é bem né? comum quando o pai ou a mãe já refez a vida com outra pessoa, a ex-esposa ou o ex-marido, né, dificultar esse convívio. Ó, você vai ficar com seu pai, aí diz pro pai, mas nada de levar aquela, aí xinga a mulher. Mas nada de levar aquele, aí xinga o atual companheiro. E dificulta isso, né? Então pode ser enquadrado aqui também. Sem nenhuma justificativa, Fernandinha. Porque muitas vezes não. Ele é um alcoólatra, ele é uma pessoa perigosa. Aí a mãe ou o pai que não quer deixar, porque sabe da índole do outro, porque é perigoso, ou é alguém desse tipo, que tendo prova de ser uma pessoa agressiva alguma coisa, aí é diferente. Você pode restringir essa visita. Mas aí é outro fato. Normalmente não é o comum. Não é o comum. Não é o aí comum. eu acho que é a exceção, né? Exatamente. Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Se a escola... É aquela história de ter que conviver e tomar decisões juntos. Mas se não toma, né? O pai às vezes só paga a pensão, não quer, né? Não busca saber nada, mas no dia que ele quer saber qual a escola, como é que tá o material escolar da criança, o boletim. Se ele reclama de alguma coisa, se ele pede a criança para ler e a criança não tá lendo direito, ele vai perguntar, poxa, o que tá acontecendo com o meu filho nessa idade, não sabe ler? Aí a mulher já se revolta, já afasta. E, né, ela não pode omitir nada em relação a isso. Ao médico, a problemas de saúde. Tem que ter, se o pai ou a mãe procura saber, o ideal é ser uma comunicação livre. Mas no dia que ele quer saber, você vai guardar o seu orgulho de lado, porque ele é uma pessoa ausente, e vai ter que dar essa informação, porque é direito do genitor, até para ele poder interagir melhor com o seu filho, né, com o filho de vocês. Aí, ó, apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares, ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Que também é aquilo que a Fernandinha já vinha comentando, né, de levantar falso, de criar esse clima em relação aos familiares mesmo, com questões até muito mais perversas. Chegando a denunciar. Isso, vai na delegacia, faz uma denúncia, vou me resguardar aqui, dizer pra ele que o meu filho, pra justificar pro meu filho porque ele não tá vendo o pai, ou a mãe, ou vice-versa, porque né? a avó gritou, porque a avó puxou ele seriamente da frente da televisão, porque a avó não tá dando a comida ou o lanche que ele quer naquela hora. E aí começa a criar algumas coisas, isso aí já não pode. Isso já é indício para o genitor que quer entrar com a ação para rever as questões de visitação, do direito do pátrio poder, que a gente vai ver, é isso que está de mão cheia, né? E mudar o domicílio para local distante sem justificar, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com famílias desses ou parentes. Então, essa é outro ponto também crucial. Você fez isso, a primeira coisa que o genitor prejudicado, que vai ficar longe, vai fazer é entrar com ação judicial de alienação parental. E o risco é grande. E aí a gente vai mostrar as punições, né? Porque aí já vai ficando por dentro das consequências disso. A gente só vai sentir isso realmente no dia que a população, no dia que você tomar consciência do tanto que isso é danoso para o seu filho ou uma relação na família. São as punições. Declarar a ocorrência da alienação parental e advertir o alienador, né? O juiz vai chamar para uma audiência e você vai receber aquele baita de um sermão do juiz e ele vai começar a fazer algum tipo de restrição. Pense mesmo você como mãe, você perder até a guarda, que isso pode ocorrer, ou até, Fernandinho, já começar a limitar mesmo o tempo, né, e de decisões. Ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Você já não gosta, está dificultando a relação por N motivos, e aí, por questões, né,
você acabou sendo tão agressiva com essas proibições desse contato familiar que o pai, o genitor, vai e entra com ação de alienação. É a melhor forma de você começar a resolver, de botar os pontos nos is, é exatamente, realmente entrar com ação de alienação. Porque aí vai ampliar o regime, né? Exatamente. E pode ter uma multa. Então, é nessa hora que o pai que está alienando vai sentir realmente né, que o dano que ele pode estar causando, que o que ele está fazendo tem consequências gravíssimas na vida da criança. Olha bem, estimular acompanhamento psicológico, que hoje as varas estão realmente já fazendo um trabalho, Fernandinha, muito interessante com acompanhamento, com essa questão multidisciplinar em questões de alienação parental. Ô, Sheila, eu vou aproveitar que a gente está falando das punições e responder um telespectador aqui, ó. Tem uma neta e a mãe dela não quer deixar que meu filho veja a menina. Verdade. O juiz já determinou que ele veja a menina, mas a mãe dela não deixa. O que é que eu faço? Por favor, me responda. Alienação. O que ela vai entrar exatamente com isso? Alienação. Porque aí a mãe, além de ser obrigada, ela vai ter multa e as consequências são maiores. Ela vai começar a perder algum pátrio poder na medida que vai ter que ampliar o convívio familiar com o pai. Em vez dela ter autorizado apenas finais de semana, a criança pode passar uma semana, 2, as férias todas, já que está tendo dificuldade. Então, o que acontece? Tem que entrar, você tem que reivindicar, é isso que eu digo para ela, como avó. Se ela aceitar essa condição, vai ficar por muito tempo e a criança vai crescendo, vai se tornar um adulto cheio de frustrações, achando que o pai realmente abandonou, que o pai não ama, que o pai... Então, acaba gerando um clima do disse e não me disse. Ô, para isso, você continuar aqui, deixa eu responder essa telespectadora, Sheila. Minha irmã está separada, tem 4 filhos com ex-marido. Toda vez que ela diz que vai mandar os filhos passar o fim de semana com ele sempre inventa uma desculpa. Como é que ela pode resolver isso? Se enquadraria em alienação parental o fato dele não querer os filhos? Não seria uma alienação em relação... Mas aí a ausência tem que estabelecer, Fernanda. Porque tem que ter responsabilidade, tem que ter... Por quê? O Ministério Público, numa audiência desse tipo, ele quer o quê? Quer que a criança conviva com o pai. Aquela história. Amor, a gente já discutiu, a gente não obriga. Já falou disso, né? O pai amar, um pai querer estar na convivência. Mas numa audiência, você puxando para uma audiência judicial, o judiciário, ele tem que ser provocado. Então, você tem que realmente entrar em juízo, entrar com ação em relação a regulamentar as visitas. E aí, pedir uma audiência. Juiz de família, eles estão acostumados a fazer audiência quase sempre. E os problemas, muitas vezes, são resolvidos em audiência. Quando os juízes e o Ministério Público, os advogados, vão deixar claro ali quais são as consequências para a criança e a própria convivência para o futuro também, Fernanda. Então, aí vem determinar a alteração da guarda para a guarda compartilhada ou a sua inversão. A criança que está na guarda exclusivamente da mãe ou do pai pode ser revertida de acordo com o grau de alienação, da situação de dificuldade que está acontecendo nesse convívio familiar. Determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou do adolescente. Por exemplo, estabelecer que a criança vai ter que ficar ou até na casa dos avós, porque a briga entre os pais tornou o ambiente insalubre para que a criança possa conviver entre eles. Então, assim, se você não levar isso para o judiciário, se você não informar, você pode estar causando grandes danos para os seus filhos. Então, assim, está tendo essa dificuldade, tenta na negociação, tenta uma boa conversa, tenta fazer isso de forma mais pacífica possível. De maneira... Se não... Justiça, de maneira geral, gente, tá dificultando a visita, tá dificultando o acesso à criança, tá falando mal de você para a criança volta chateada, ela é alienação parental, gente. A nossa telespectadora, posso considerar alienação parental o fato da mãe impedir o pai de ver a filha? Claro que pode, a gente já viu aqui, né? Agora, junte elementos, pegue testemunhas, essas conversas do WhatsApp, tudo isso é prova para você levar, porque no dia da audiência, e você tem que entrar com ação judicial em relação a isso. Aquela história, a gente sempre fala, até porque eu sou uma defensora de um bom diálogo administrativo. Se não conseguir, tem que ser o judiciário que vai interferir. Não é nunca para o Estado entrar nos lares. Eu não acho que seria o papel do Estado estar interferindo diretamente numa relação familiar. Mas num caso desse, onde as pessoas, os indivíduos que são portadores desse direito, não têm a maturidade, não conseguem resolver coisas desse tipo, tem que chamar o Estado. Pode chegar a declarar a suspensão da autoridade parental? Exatamente. Você perde todo, né, o poder, a responsabilidade. A do pátrio e o poder, né? Exatamente, de decidir alguma coisa em relação aos filhos, né? Então,
São essas as grandes consequências mesmo, Fernandinho. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá? O nosso WhatsApp é 991050400. Manda sua pergunta pra gente. Às vezes você ficar em casa na dúvida, não vou mandar não, manda, esclarece, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco.